Estudo sobre o Evangelho de João, parte 56, 2 de março de 2024. João, capítulo 11, do versículo 47 ao versículo 57. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros: estando no templo, que vos parece? Não virá festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. João 11, 47 a 57. Esses versículos finais do capítulo 11 de João contêm um quadro melancólico da natureza humana. Ao nos afastarmos de Jesus Cristo e da sepultura em Betânia, e olharmos para Jerusalém e os governantes dos judeus, podemos muito bem dizer: Senhor, o que é o homem? Devemos observar, por um lado, nestes versículos, a desesperada maldade do coração natural do homem. Um poderoso milagre foi realizado a uma curta caminhada de Jerusalém. Um homem morto há 4 dias foi ressuscitado à vista de muitas testemunhas. O fato era inconfundível e não podia ser negado. E, no entanto, os principais sacerdotes e fariseus não acreditavam que aquele que fez este milagre deveria ser recebido como o Messias. Diante da esmagadora evidência, eles fecharam os olhos e se recusaram a ser convencidos. Este homem, eles admitiram, faz muitos milagres. Mas longe de ceder a este testemunho, eles apenas mergulharam em mais maldade e deliberaram matá-lo. Grande, de fato, é o poder da incredulidade. Cuidemo-nos de supor que somente os milagres têm um poder para converter as almas dos homens e torná-los cristãos? A ideia é uma completa ilusão. Imaginar, como alguns fazem, que se eles vissem algo maravilhoso feito de seus olhos em confirmação do Evangelho, eles imediatamente rejeitariam toda a indecisão e serviriam a Cristo. É um mero sonho ocioso. E a graça do Espírito Santo em nossos corações, e não milagres que nossas almas requerem. Os judeus dos dias de nosso Senhor são uma prova permanente para a humanidade de que os homens podem ver sinais e maravilhas e ainda assim permanecerem duros como pedra. É um ditado profundo e verdadeiro. Se os homens não creem em Moisés e nos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Lucas 16, 31. Nunca devemos nos perguntar se vemos uma incredulidade abundante em nosso próprio tempo e ao redor de nossos próprios lares. Pode parecer, a princípio, inexplicável para nós
como os homens e mulheres não podem ver a verdade que parece tão clara para nós mesmos e não receber o Evangelho que parece tão digno de aceitação. Mas a pura verdade é que a incredulidade do homem e da mulher é uma doença muito mais profundamente enraizada do que geralmente se acredita. É uma prova contra a lógica dos fatos, contra o raciocínio, contra o argumento, contra a persuasão moral. Nada pode derretê-lo, a não ser a graça de Deus. Se nós mesmos acreditarmos, nunca seremos gratos demais. Mas nunca devemos considerar uma coisa estranha se vemos muitos de nossos companheiros tão endurecidos e incrédulos quanto os judeus. Devemos observar, por outro lado, a ignorância cega com que os inimigos de Deus muitas vezes agem e raciocinam. Esses governantes dos judeus diziam uns aos outros: se deixarmos este Cristo em paz, seremos arruinados. Se não interrompermos seu curso e acabarmos com seus milagres, os romanos interferirão e acabarão com nossa nação. Nunca o evento provou depois houve um julgamento mais míope e errôneo do que este. Eles correram loucamente no caminho que escolheram e exatamente o que eles temiam aconteceu. Eles não deixaram nosso Senhor sozinho, mas o crucificaram e o mataram. E o que aconteceu então? Depois de alguns anos, a mesma calamidade que eles temiam aconteceu. Os exércitos romanos vieram, destruíram Jerusalém, queimaram o templo e levaram toda a nação ao cativeiro. O cristão culto dificilmente precisa ser lembrado de muitas coisas semelhantes na história da Igreja de Cristo. Os imperadores romanos perseguiram os cristãos nos primeiros 3 séculos e consideravam um dever positivo não deixá-los em paz. Mas quanto mais os perseguiam, mais aumentavam. O sangue dos mártires tornou-se a semente da igreja. Os papistas ingleses, nos dias da Rainha Maria, perseguiram os protestantes e pensaram que a verdade estava em perigo se eles fossem deixados em paz. Mas quanto mais eles queimavam nossos antepassados, mais eles confirmavam as mentes dos homens em firme apego às doutrinas da reforma. Em suma, as palavras do 2º Salmo são continuamente verificadas neste mundo. Os reis da terra se puseram e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor. Mas o que está sentado nos céus rirá, o Senhor os escarnecerá. Deus pode fazer os desígnios de seus inimigos trabalharem juntos para o bem de seu povo e fazer com que a ira do homem o louve. Em dias de angústia, repreensão e blasfêmia, os crentes podem descansar pacientemente no Senhor. As mesmas coisas que uma vez parecem suscetíveis de prejudicá-los provarão no final ser para seu ganho. Devemos observar, por último, que importância os homens não salvos às vezes atribuem às cerimônias externas, enquanto seus corações estão cheios de pecado. Dizem-nos que muitos judeus subiram do país para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. A maioria deles, pode-se temer, não sabia nem se importava com a pureza interior do coração. Eles fizeram muito barulho sobre as lavagens, jejuns e observâncias ascéticas, que formavam a essência da religião judaica popular no tempo de Nosso Senhor. E ainda assim eles estavam dispostos em poucos dias a derramar sangue inocente. Por mais estranho que possa parecer, esses mesmos defensores de cerimônias externas foram encontrados prontos para fazer a vontade dos fariseus e colocar seu próprio Messias em uma morte violenta. Extremos como esse encontram na mesma pessoa. Infelizmente, longe de ser incomum, a experiência mostra que uma má consciência muitas vezes tentará satisfazer-se
com uma demonstração de zelo pela causa da religião, enquanto os assuntos mais importantes da fé são inteiramente negligenciados. O mesmo homem que está pronto para percorrer o mar e terra para atingir a pureza cerimonial é muitas vezes o mesmo homem que, se tivesse oportunidade adequada, não hesitaria em ajudar a crucificar Cristo. Por mais surpreendentes que essa afirmação possa parecer, elas são abundantemente corroboradas por fatos simples. As cidades onde hoje a quaresma é guardada com rigor mais extravagante são as mesmas cidades onde o carnaval depois da quaresma é uma época de flagrante excesso de imoralidade. As pessoas em algumas partes da cristandade que fazem muito barulho uma semana sobre jejum e absolvição sacerdotal são as mesmas pessoas que outra semana não pensarão em assassinato? Essas coisas são realidades simples. A hedionda inconsistências dos formalistas judeus no tempo de Nosso Senhor nunca passou a ser uma longa sucessão de seguidores. Vamos estabelecer firmemente em nossas mentes que uma religião que se gasta em zelo por formalidades externas é totalmente inútil aos olhos de Deus. A pureza que Deus deseja ver não é a pureza da lavagem corporal e do jejum, da água benta e do ascetismo autoimposto, mas a pureza do coração. A adoração externa e o cerimonialismo podem satisfazer a carne, mas não tendem a promover a verdadeira piedade. O padrão do reino de Cristo deve ser buscado no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8, Colossenses 2:23. Amém. Tem continuação. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, porque sem ti, sem teu Filho amado Jesus Cristo e o teu Santo Espírito, nós nada somos. Amém.